Olá, meus amigos do Grêmio, Grupo Espírita Missionários da Luz. É sempre um prazer e uma grande satisfação poder estar aqui com vocês, virtualmente, pessoalmente, da maneira que for. É sempre um prazer a gente estar aqui com vocês. E hoje a gente veio falar sobre um tema bastante importante, né? Que eu tenho certeza que todos nós vamos nos identificar com ele. E o tema de hoje que foi proposto, e eu espero que eu esteja à altura de substituir a pessoa linda que é a Rosileia, que no momento não pediu para a gente trocar, não vai poder fazer, aí a gente pensa naquela frase do André Luiz, né? Quando o servidor está pronto, o trabalho aparece. Se alguém teve a ideia de entrar em contato comigo para me oferecer esse presente, esse estudo, eu não ia rejeitar, né? Não é verdade? Eu espero estar na altura da Rosileia para falar sobre ele. E o tema que foi proposto para a gente é: o fardo é proporcional à força. Só que antes da gente começar a falar sobre isso, a gente gostaria de agradecer a Deus por mais essa oportunidade, fechando os nossos olhos de maneira facultativa e agradecer por mais uma vez termos a intenção boa de trazer coisas boas a todos nós. Obrigado, Jesus, que sua paz esteja presente em nossos corações, que tenhamos sempre a vontade de buscar essa força que nos guia sempre e que sempre quer o nosso melhor. Obrigado, Pai amado, que assim seja. Bom, gente, buscando querendo encontrar onde eu ia trazer para vocês essa temática, a gente precisa dar um enfoque, né? E aí, lá no Evangelho de Mateus, a gente vai encontrar assim, lá no Mateus 11, versículo 28 até o 30, que ele fala assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados, sob o peso do vosso fardo, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Eu gosto muito quando Jesus fala, quando a gente encontra os simbolismos das coisas, né, nas mensagens de Jesus, e todas elas têm esses simbolismos, né? Porque Jesus, ele não falava nada que não tinha um objetivo, um significado. Quem tiver interessado nisso, é bastante legal vocês pegarem um trecho qualquer, um versículo, um parágrafo, e procurar o que significa aquelas palavras, e vocês vão ver que a profundidade que Jesus alcançava com palavras simples, com coisas simples. Nesse caso aí, se a gente pegar o jugo, vocês sabem o que é o jugo, né? É aquela peça de madeira que era colocada no boi ou no jumento para arar a terra ali. E aquilo é interessante, porque aquilo faz o boi ir sempre naquela direção que ele está sendo guiado, que ele está sendo conduzido, né? E qual é o jugo de Jesus? Quando ele fala: tomai sobre vós o meu jugo, né? Ele está dizendo que é para a gente deixar ser guiado por ele. Vamos deixar o Cristo nos guiar, o Cristo ser o nosso guia. Isso é fácil? Com certeza não é, né? Senão a gente não ia estar aqui falando sobre isso agora. Não é fácil para mim, não é fácil para você, não é fácil para ninguém. Tomai sobre vós o meu jugo.
Então, eu lembrei de uma historinha que ele tá. Essa história é contada por vários palestrantes, mas eu fui buscar a fonte e ela está no livro chamado Chico de Francisco, do Adelino da Silveira. E ele conta que Chico tinha uma cachorrinha que ele gostava muito. E por algum motivo a cachorrinha ficou doente. Era uma cachorrinha deficiente, né? Ela tinha probleminhas e a cachorrinha ficou doente. E o Chico adorava aquela cachorrinha. Toda vez que chegava de noite do centro espírita, dos trabalhos mediúnicos, ia lá, alimentava. E a gente sabe que quem tem cachorro vai entender. Aqui em casa tem três. Quem tem cachorro vai entender. Eles parece que fazem parte da nossa família, né? E geralmente as pessoas que não têm cachorro e não têm essa compreensão pensam que é só um cachorro, é um cachorro dentro de casa. Mas eles realmente fazem parte da nossa família, eles convivem com a gente. E Chico tinha essa cachorrinha. E em determinado momento, essa cachorrinha ficou doente. E foi ficando muito doente. E quando um belo dia o Chico chega em casa e encontra a cachorrinha morta. E a vizinha vem falar com ele que ela queria ajudar. Olha só, veio ajudar. Ela tinha envenenado a cachorrinha, porque viu que a cachorrinha estava passando por muito sofrimento na concepção dela e ela queria ajudar a cachorrinha. Então ela envenenou para ajudar o Chico. Provavelmente ela deve ter pensado: ah, o Chico nunca vai fazer isso, então eu vou fazer, né? E aí ela envenenou a cachorrinha. E o Chico acabou ficando muito triste com isso, ficou guardando aquela mágoa. O nome da história é até A Mágoa de Chico, né? Então, os dias foram passando, passando, e Chico com aquele sentimento, aquela mágoazinha ali guardada bem no cantinho ali no coração. Um belo dia, Emmanuel aparece para ele e fala: Chico, essa sua mágoa está causando uma nuvem escura em volta do seu peito e está atrapalhando a sua atividade nos trabalhos mediúnicos. E aí Chico fica: ai meu Deus, mas o que eu posso fazer para resolver? E Emmanuel fala para ele, né? Você vai descobrir o que essa pessoa mais gosta e vai dar de presente para ela. Aí Chico: meu Deus, a pessoa me magoou, ainda tem que dar um presente. Olha o fardo, né? E ela queria uma máquina de costura. E era uma máquina de costura cara. E aí Chico foi, comprou a máquina de costura para ela, parcelou, sei lá, em quantas parcelas ou em quantas reencarnações, vai saber, né? Porque era uma máquina cara. Então, foi lá e deu de presente para ela. E na hora que ele está dando o presente, a máquina de costura para ela fica tão agradecida que sai uma luz do peito dela e essa luz atinge Chico Xavier e desfaz toda aquela nuvem que estava no peito dele. E aí Emmanuel aparece de novo. Tá vendo, Chico? A receita não é minha não, é de Jesus. Foi Jesus que mandou perdoar, né? E aí a gente consegue entender essa questão. Será que a gente ia suportar esse peso? Será que a gente consegue perdoar do jeito que Chico perdoou? Mesmo tendo Emmanuel pedido, mas Chico podia não ter ido, né? Emmanuel orientava. Será que a gente ia conseguir fazer isso que Chico fez? Lá no Livro dos Espíritos, uma questão bem batida que a gente sempre vê é a questão 625, né? As pessoas até sabem de cor, né? Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Em algumas traduções, a gente vai encontrar só a palavra Jesus.
No original, em francês, a gente vai ver que está escrito assim: vede Jesus. Vede Jesus. Observe, né? Observe Jesus. É o mesmo que falar: o que Jesus faria nessa situação? E se a gente pensar qual foi, assim, por exemplo, o destino dos apóstolos, né? O que aconteceu com os apóstolos ali depois que Jesus partiu, desencarnou, partiu fisicamente só? O que aconteceu com os apóstolos? Eles saíram, foram pregar. O único que desencarnou de causas naturais foi o João. Aquele que ficou ali foi o João, né? Os outros, eles tiveram mortes violentíssimas. Teve alguns crucificados de cabeça para baixo, né? Outros torturados pra caramba antes de morrer, alguns esfolados, jogados em óleo fervendo. Todos eles tiveram esse fardo. E aí eu pergunto, será que nós estamos nessas condições de sair como os apóstolos pregando e segurar um fardo desse? Pode ser que o fardo não seja mais jogar a gente num óleo fervente, mas deve ter coisa muito ruim acontecendo por aí também, né? A maledicência corta tanto quanto uma faca, não é? E a gente aprende no Espiritismo que o orgulho e egoísmo são as grandes chagas da humanidade, né? Que do orgulho e do egoísmo vão partir todo o mal que a gente conhece parte do orgulho e do egoísmo. Por isso que ele coloca como as grandes chagas, as grandes feridas abertas ali da humanidade. E é por isso que eu estou falando sobre isso, porque o fardo, o fardo ele é proporcional à força. Não é esse o tema? Os apóstolos tiveram força suficiente para aguentar aquele fardo ali. O Pedro, quando viu que ia ser crucificado, ele não se achava digno de ser crucificado como Jesus e pede para ser crucificado de cabeça para baixo. Quantos cristãos morreram cantando com os leões ali, sendo triturado pelos leões? Será que a gente aguenta esse fardo hoje? No livro Ave Cristo, que conta uma história que se passa lá pelos anos 230 e pouco, mais ou menos naquela época, tem um escravo chamado Rufo, que ele é violentamente morto porque não abjura a crença em Jesus, porque era cristão. E hoje a gente tem notícias através do próprio Chico Xavier que o Rufo era o Eurípides Barçanufo, grande trabalhador do movimento espírita. Personalidades à parte, será que a gente suportaria esse fardo? Será que se pararem para mim e perguntar, Pablo, tu já pode ir lá e morrer por Jesus? Será? Né? Na época de Sócrates, a gente aprende na escola que tinha aquela coisa da retórica, né? E um exercício de retórica bastante interessante que Sócrates fazia era a pergunta retórica, que é uma interrogação, né? Que não tem como objetivo ele ter uma resposta imediata ali, mas é estimular a reflexão do indivíduo ali que tá trabalhando sobre determinado assunto. E aí, que acontecia? Como é que processava isso, né? Um aluno vinha e perguntava uma coisa. O outro aluno vinha e respondia aquela pergunta e perguntava a mesma coisa, só que de uma maneira mais diferente, mais aprofundada.
Aí vinha um outro, respondia e perguntava mais aprofundado ainda, até aquele assunto se esgotar. Isso era um exercício de perguntas retóricas de Sócrates. E eu gosto de chamar esse exercício do pote cheio, né? Se eu me esforçar muito para fazer uma pergunta, eu não vou perguntar nada além das minhas capacidades. Assim como eu não vou responder nada além das minhas capacidades. E me forçando a perguntar uma coisa mais aprofundada ainda, eu vou descobrindo até onde meu pote está cheio. Então a gente recebe de acordo com o pote. Porque o exercício era esse: o aluno perguntava, Sócrates respondia. O outro aluno tinha que perguntar a mesma pergunta mais aprofundadamente. Então cada um recebia de acordo com o seu pote. Meu pote só me permitia perguntar até esse tanto. Sócrates respondia só até esse tanto. E o ensino tirado daí é que nós recebemos assim, né? Aquilo que temos condições de compreender. A mesma coisa com Jesus. A gente compreende Jesus até onde? Até onde que o nosso pote ali enche. Até onde a gente consegue suportar os nossos sofrimentos. A gente sabe que o nosso planeta aqui é um planeta de provas e expiações, certo? Então, todos que nós que estamos aqui, a gente está passando por inúmeras milhões de dificuldades, né? A gente já acorda passando por dificuldade, correndo atrás do prejuízo. Tem um livro chamado Reencarnação, que o espírito que dita esse livro é Marcelo Rios, o nome dele. Quem ele foi quando estava vivo, né? Por isso que eu comprei esse livro, porque é bem interessante. Ele era um psicólogo social, vivia subindo os locais pobres para fazer atendimento da comunidade. E ele não entendia como e nem por que as pessoas sofriam tanto. Por que tinha gente sofrendo tanto ali, enquanto outras pessoas de outros lugares estão tudo no dinheiro, sem sofrimento nenhum, com toda a assistência possível. E ele não entendia isso. E aos poucos esse questionamento foi crescendo dentro dele, a ponto dele não querer ouvir nem falar sobre Deus, porque ele desacreditou. Mas aí que está o interessante: ele não desacredita em Deus. Ele tem uma frase no livro que ele fala assim, que se Deus não faz a parte dele, eu farei a minha. Ele fala isso, né? Se Deus não faz a parte dele, eu farei a minha. Só que ele desencarnou. Desencarnou cedo, ainda jovem, né? E após um tempo ele foi socorrido, como todos nós somos socorridos, e foi parar num setor que tratava sobre a reencarnação dos espíritos. Ele foi ser colaborador no setor de reencarnação. E lá ele encontrou um amigo chamado Walter, fez uma amizade lá, e ele conta que eles tinham um exercício lá, quando eles estavam se preparando para o retorno, para reencarnar, e o exercício era assim. Por que desse exercício? Deixa eu falar antes. A gente estudando o Espiritismo, a gente vai ver que vamos dividir em 3 tipos de espíritos. Aqueles que estão muito empedernidos no mal, aqueles que já estão bastante evoluídos e a grande massa, a galera do meio aqui. Esses que estão muito empedernidos no mal, eles não fazem a menor questão de reencarnar. Então, o reencarne deles acaba sendo compulsório. Não escolhem nada. É como aquela criança que está tendo que tomar uma injeção e não tem escolha, senão não melhora. Aqueles que já estão bem evoluídos, eles chegam à evolução num tal nível que eles conseguem determinar muitas coisas do que eles vão vir executar aqui
no reencarne deles. E nós, que somos a grande massa, esse meio aí, o grande miolo, a gente está um pouquinho para lá e um pouquinho para cá. Tem muitas coisas que a gente consegue decidir e tem muitas coisas que a gente precisa resolver que não vai dar para decidir. Ó, o remédio é esse, tem que tomar. A gente está nesse bolo. Então o Marcelo Rios, ele conhece esse Walter, que ele estava nesse departamento de reencarnação como um espírito que estava prestes a voltar, estava tentando voltar. E como é que se passa a história? Esse Walter, ele fazia um exercício com o instrutor dele, um espírito bem mais evoluído, que o exercício era assim, ele tinha que montar um planejamento, escrever tudo que ele pensava para o reencarne dele. Ó, quero ser assim, quero fazer isso. Um planejamento geral, em linhas gerais, né? Só que esse Walter, ele tinha feito tantas coisas na vida anterior que estava martelando ali na cabeça dele, e ele queria resolver. Então ele botou lá que ele queria vir muito pobre, num lugar bem difícil de se viver, queria vir com problemas físicos, queria vir surdo. Ele colocou uma lista de um monte de coisa difícil de passar. Como se ele quisesse carregar uma mochila além do peso dele, né? E o instrutor fala para ele que não seria possível aquele planejamento. Volta e refaz. E aí ele, mas por que? Eu já estou planejando isso há tanto tempo. E o instrutor fala que ele está querendo resolver tudo de uma vez. E não é assim. A gente tem que resolver de acordo com as nossas forças. Aquilo que você já consegue. A gente tem que entender que Deus, ele ele respeita o nosso livre-arbítrio. É isso que a gente tem que entender. E se não é o nosso momento, se a gente for colocado em lugar que a gente não vai suportar, Deus não vai permitir isso. O espírito, ele planeja, em linhas gerais, ele sabe o gênero de reencarnação que ele vai ter. Ele não vai saber os mínimos detalhes, porque isso vai depender do nosso livre-arbítrio. O gênero de encarnação está daqui até aqui. Mas o que eu vou fazendo nesse meio vai me direcionando. Eu posso saber que eu vou reencarnar no meio de muita dificuldade financeira, num local que tem muitas pessoas contra a lei. E que eu já tive um passado desse tipo. Eu posso acabar cedendo. Mas não quer dizer que eu reencarnei ali para ser bandido. Pelo contrário, eu reencarnei ali para ter força suficiente para não cair de novo naquele tipo de tentação. E o que acontecia com esse espírito, com esse Walter, é que ele já estava há 27 anos tentando reencarnar, fazendo esse planejamento e não conseguia, porque ele colocava sempre muita coisa. Muita coisa. E se a gente parar para perceber, já que a gente está nessa grande galera que consegue pensar um pouquinho no que a gente vai vir passar aqui, claro que com a ajuda dos instrutores nossos do lado de lá, a gente percebe que o fardo sempre vai ser proporcional à nossa força. Ninguém reencarna para ser um bandido, ninguém reencarna para ser um matador, ninguém reencarna para errar. O planejamento é sempre para acertar. É isso que a gente tem que ter em mente. O planejamento é sempre feito para acertar. Quando acontece o contrário, foi a gente que buscou. A gente só recebe aquilo que a gente precisa no momento que estamos preparados. Nem mais, nem menos. Muitas vezes parece insuportável, com certeza. Vai dar aquele desespero, né? A gente vai pensar milhões de saídas e não vai encontrar.
mas a única e eficaz opção real ali que a gente tem, que existe, algo superior a nós mesmos. E é por isso que a gente deixa de lado todo o orgulho, toda a nossa vaidade, todo o nosso egoísmo. A única coisa que realmente vai funcionar é a prece. Já pensou numa pessoa orgulhosa? A pessoa orgulhosa é aquela que se acha superior a todo mundo, não é isso? E quando a gente consegue, quando o orgulhoso consegue fazer uma prece, ele está fazendo um pedido. Ele está dizendo que existe alguém superior a ele. E esse alguém é Deus, que a gente conhece como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A prece é a gente se colocar abaixo de Deus. Geralmente a gente faz um monte de coisa tentando resolver o problema e a última coisa que a gente lembra de fazer é a prece, né? Quando deveria ser a primeira coisa. Isso é tomar para si o jugo de Jesus. É a gente abaixar a cabeça, colocar aquela madeirinha ali e deixar Jesus guiar a gente. Isso é tomar o jugo. Tomai sobre vós o meu jugo. E já viu esses bois que estão com o jugo, que vão sendo guiados? Eles são bravos? Eles reclamam de estar com aquilo? Não. Eles são mansos. Mansos, pacíficos. O homem coloca ali o jugo e vem puxando eles. E o arado vai sendo feito. Esse exemplo é muito bom para a gente. Vamos deixar Jesus vir guiando a cada um de nós, porque o fardo é sempre, sempre proporcional à nossa força. Nunca recebemos nem mais nem menos. Eu agradeço mais uma vez por essa casa acolher o nosso estudo, por nos dar esse presente para a gente poder falar para vocês. Agradeço sinceramente de coração essa casa que lá no início, quando eu conheci a doutrina espírita, foi uma das primeiras casas que eu comecei a frequentar junto com o Amor à Verdade, que eu faço parte agora. Então eu posso dizer que eu considero a minha segunda casa. Agradeço a todos vocês, que a gente possa fechar nossos olhos e agradecer a oportunidade que tivemos, que tudo que aprendemos aqui possa ser levado para nossas vidas e que possamos lembrar sempre de agradecer a Deus, seja nos momentos fáceis ou nos piores momentos da nossa vida. Obrigado, Jesus, e assim seja.